Artesanal Geleia Premium. A Bachmann Artesanal presente na Festa do Leite. Geleias 100% frutas. Frutas vermelhas sem açúcar, frutas amarelas sem açúcar. Relinche de cebola, relinche de pepino, camponata de berinjela e tomate seco com especiarias. 25ª Expofeira Estadual do Leite. Presidente Getúlio, Santa Catarina. Bachmann Artesanal, presença confirmada. Venha saborear nossos produtos. Bachmann Artesanal. 47997022016, 47999518578. Bachmann Artesanal.